Ontem tivemos o primeiro debate presidencial de 2022. Ele aconteceu na rede Bandeirantes de televisão. Ele contou com a presença dos principais candidatos à presidência da República e foi um debate muito bom. Foi um debate muito acalorado. Foi um debate além das expectativas de quem assistiu. Vamos começar aqui fazendo uma pequena análise deste debate. Claro, isso no meu ponto de vista. Não quer dizer que é igual ao seu, não quer dizer que é igual do Mazinho, que é igual do Stephen. É apenas o meu ponto de vista daquilo que eu vi e o que eu posso falar do que vi, tá bom? Eu vi ontem o Lula ser cruelmente atacado. Mas ele não foi atacado por um adversário. Ele não foi atacado por um inimigo. O Lula ontem foi fielmente atacado pela verdade. A lança da verdade atravessou o Lula ontem sem dó. Massacrou o Lula do começo ao fim do debate. O Lula não tem o costume de ser confrontado com a verdade. O Lula tem o costume de frequentar ambientes controlados, onde todo mundo só pergunta o que ele quer, onde todo mundo o trata como ele quer. E ficou ontem bastante desconfortável no debate da Rede Bandeirantes. Mentiu como sempre. Mentiu descaradamente Luiz Inácio Lula da Silva ao falar que foi inocentado. Mentira! Fake news! O ex-presidiário mentiu como um condenado ontem, viu? O Lula não foi inocentado em nenhum dos seus processos. Nenhum dos seus processos. O Lula foi condenado em 3 instâncias, por 28 juízes e teve os seus processos anulados pelo STF. STF esse, que é composto por companheiros, amigos, por que não dizer comparsas, do ex-presidiário Lula da Silva. Lula, além de mentir, dizendo que foi inocentado, inventou uma nova instância para a justiça brasileira. O Lula disse ontem, em rede nacional, para quem quisesse ouvir, que ele foi inocentado pela ONU. Eu não sabia que a ONU tinha virado uma instância da justiça brasileira. E mesmo que tivesse virado, também mentiu. A ONU não inocentou o ex-presidiário Lula da Silva. É mentira do Lula. Isso não aconteceu. Tampouco o STF. O STF não inocentou o Lula. É mentira. O STF anulou os processos dele. Ou seja, descondenou por conta da questão do foro do ex-presidiário. Então, mentiu como sempre. O Lula foi humilhado pelo Ciro Gomes ontem. O Lula tentou dar uma lacrada em cima do Ciro Gomes, dizendo: Ciro, eu pelo menos não viajei para Paris para não votar no Haddad. Aí o Ciro olhou para ele e disse: claro, você estava preso, você não podia viajar. E aí o Lula se desequilibrou. O Lula perdeu o rebolado. O Lula não sabia o que fazer. Ciro Gomes ontem foi em cima do Lula sem dó e nem piedade. Ciro Gomes atacou o ex-presidente por mais de uma vez e sempre ferindo mortalmente o ex-presidiário com a verdade. Lula fugiu logo da primeira pergunta. O debate começou com o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma pergunta ao ex-presidiário, perguntando a ele sobre a corrupção na Petrobras.
falando do desvio de 900 bilhões, com B de bola, de reais, e que esses recursos dariam para fazer a transposição do Rio São Francisco 60 vezes. Foi outra no fígado do ex-presidiário. Logo, comparando com a seca do Nordeste, a corrupção do PT no tempo da presidência. Lula começou o debate desnorteado. Foi o grande derrotado deste debate. Acuado, assustado, nervoso, Lula da Silva não conseguiu disfarçar a sua surra que levou por mais de 2 horas de todos os candidatos. O Lula estava tão bom de bater ontem que até a Simone Tebet tirou uma casquinha dele. A Soraya Tronic, o Dávila. Então, esse promete ser o cenário que espera o Lula nas eleições de 2022. Você entendeu ontem por que Lula não sai às ruas? Porque aquilo que ele ouviu dentro da Bandeirantes é o que ele vai ouvir nas ruas do país, caso ele decida sair para ouvir a população. Ciro Gomes, sempre muito bem, fala bem, mente bem, enrola bem. Ciro Gomes é aquele cara que vende geladeira para esquimó. Se você não tem experiência, se você não tem malícia, malandragem, é muito fácil de você cair na conversa do Ciro Gomes. Ciro Gomes, mais uma vez, ontem, mentiu descaradamente ao falar de um Ceará que não existe mais. Ou melhor, que nunca existiu. Ciro Gomes, mais uma vez, usa a rede nacional para arrotar dados e números aqui do Ceará que nós, cearenses, desconhecemos. Eu não conheço esse Ceará do Ciro Gomes. E aqui nasci e aqui vivo. Eu não conheço essa educação extraordinária que o Ciro Gomes gosta de sair dizendo Brasil afora. Aqui no Ceará não existe. Aqui existe uma evasão escolar enorme. Aqui existem muitas crianças que durante a pandemia deixaram de ir para a sala de aula por conta da política do fica em casa. A educação a gente vê depois, também foi assim aqui no Ceará. Mas, de tudo isso, o Ciro Gomes não se saiu mal não no debate de ontem. A verdade tem que ser dita. Para mim, o Ciro Gomes foi o segundo colocado neste debate. O primeiro colocado, pelo menos na minha opinião, foi o presidente da República, que mais uma vez foi ele mesmo. Você não vê ele com teatro, você não vê ele lendo perguntinha decorada, você não vê o Bolsonaro com aquele comportamentozinho de político tradicional. Sem filtro, muito duro, incisivo, chamou o ladrão de ladrão na cara dele, deu uma lição de moral no Lula logo no final. Quando foi para terminar, ele olhou para o Lula e cuspiu, vomitou na cara do Lula aquela frase que o Lula falou durante a pandemia. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Que moral tem você, ex-presidiário, para falar de mim? Ali foi o ápice do debate. Ali foi quando os números subiram, foi quando os memes estouraram. E, repito, Bolsonaro ontem lavou a alma de milhões e milhões de brasileiros ao chamar o ex-presidiário de ex-presidiário. Lavou a alma dos seus eleitores, lavou a alma de muitos eleitores do Ciro Gomes, de muitos eleitores da Soraya, da Simone Tebet, do Dávila. Então, para mim, o ponto alto, o ápice de tudo aquilo ali foi o encurralamento de um ex-presidiário, corrupto, ladrão,
que tenta voltar à cena do crime.